E aí, gente, pra quem não me conhece ou quem já tá há mais tempo no canal, muito prazer, Gui Vasconcelos. Aqui nesse vídeo eu vou fazer um guia completo para vocês, tanto para aqueles que já acompanham o canal faz tempo, ou é aqueles que estão querendo acompanhar a NFL agora, ou só querem ver o Super Bowl, não tem problema, mas eu espero que possa contar com o apoio dos senhores e das senhoritas. Vai ser completinho aqui. Vou falar do confronto que já aconteceu entre as duas equipes anteriormente. Vou falar também do show do Super Bowl, claro. Vou falar umas curiosidades sobre o que acontece no Super Bowl e o famoso quadro desse canal, que é a prévia e mais o palpite do Super Bowl, tá bom, gente? Então fica aqui comigo e bora lá pro vídeo. Vamos começar aqui falando do horário local, que vai ser no dia 8 de fevereiro, vulgo domingo, no Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia, casa do São Francisco 49ers. O jogo vai ter transmissão da GE de forma gratuita, em TVs de canais pagos na ESPN e no Sport TV 2, e plataformas de stream Disney Plus, o Globoplay e a DAZN, certo? Certo? Vamos lá. Cara, vamos começar aqui falando que não é a primeira vez que eles se enfrentam. Eles se enfrentaram também no Super Bowl na temporada de 2014, mais precisamente no ano de 2015, onde que o jogo foi 28-24 para a equipe dos Patriots. E cara, que jogo foi aquele? Tanto que o ataque da época dos Patriots era comandado pelo Tom Brady e tinha suas principais armas, o Julian Edelman e o Rob Gronkowski, que na minha opinião foi o maior tight end da história da liga. Esse cara era incrível. Mas tinha algumas peças de defesa também que eram muito boas. Vince Wilfork, ah, tinha bife naquela linha defensiva. Opa, se tinha. Tinha também Chandler Jones, que era irmão do John Jones, lutador de ex-lutador de UFC agora, faz tempo que eu não acompanho, então se eu falei errado, sinto muito. O Brandon Browner, que fazia parte do outro time, a Lei do Ex, que fez parte também do lendário Legion of Boom, que eu vou falar já já pra vocês. Darrell Reeves, corner acima da média total, topo do topo, tanto que era apelidado de Reeves Island, porque se deixava no mano a mano contra ele, ele garantia que não ia ter passo pra cima dele. E o principal nome daquele Super Bowl, Malcolm Butler. Já já eu vou mostrar uma imagem que dá arrepios ainda nos torcedores dos Seahawks aqui. Mas pelo lado do Seahawks, tinha a Legion of Boom, que é uma defesa lendária, uma das melhores secundárias da história da NFL, que era formado por Byron Maxwell, que entrou no lugar do Brandon Browner. E tinha Richard Sherman, que era um cara acima da média, muito bom mesmo, um dos melhores corners da liga naquela época, se não o melhor. Ken Chancellor, e cara, na minha opinião, foi o melhor safety que eu já vi jogar na liga. Eu acompanho desde 2012, mas é um cara que eu amei quando eu vi ele jogando. E Earl Thomas também, que era muito bom. Essa secundária aí era o bicho mesmo, gente. Só que tem uma pequena história nisso aí. Teve a famosa chamada na linha de uma jarda, onde que o Darrell Bevel... Eu pausei esse vídeo, gente, porque a Anta aqui foi perceber depois, na edição do vídeo, que não falou o motivo principal por que essa chamada na linha de uma jarda foi tão traumatizante. Por quê? O running back na equipe dos Seahawks naquela época era o Marshall Lynch, que era um dos melhores running backs da liga naquela época. Tanto que ele ganhou o apelido de Beast Mode por causa disso. Então, todo mundo esperava que fosse chamado uma play onde que ele correria com a bola de uma jarda ganhando na base da força, fazendo touchdown para fazer a vitória da equipe dos Seahawks. Agora que eu já expliquei, bora continuar com o vídeo. Eu acho que os torcedores dos Seahawks não querem saber desse cara tão cedo. Eu mesmo não quero saber. Me chamou um passe na linha de uma jarda o Russell Wilson, que era o quarterback da época do Seahawks, ser interceptado pelo Malcolm Butler.
Sinto muito, gente, que vocês tenham passar por tudo isso de novo, torcedor dos Seahawks. Dando a vitória para a equipe dos Patriots naquele Super Bowl. Cara, aquele jogo foi impressionante. A cara também do Richard Sherman na hora da interceptação. É lendário. Sensacional. Mas, depois desse fato aí histórico, vamos falar aqui do show do intervalo do Super Bowl. Falar do Benito Antônio Martinez Ocasio. Quem é esse cara? Esse cara aí é o Bad Bunny, gente, como é conhecido, que nasceu no Porto Rico. E não é o primeiro Super Bowl que ele canta, sabia, gente? É, ele já fez uma participação em 2020, no show junto com a Shakira e a Jennifer Lopez, ou a J-Lo, os mais íntimos. Mas, cara, não é um cantor muito famoso lá nos Estados Unidos, América Latina. Aqui no Brasil não é tanto falado assim, mas, cara, no resto do mundo todo mundo conhece o Bad Bunny. Ele lançou alguns sucessos, como I Like It, junto com a Cardi B e J Balvin, da Kiti, e Titi me perguntou. Bem, meu espanhol é horrível, me perdoa, gente, já nessa hora, mas são essas as músicas que mais estouraram na época, para ele começar a crescer na indústria musical. Tanto que já ficou várias vezes no top 1 da Billboard. Olha, vários sucessos atrás de sucessos, já ganhou vários Grammys e Latin Grammys, incluindo o último Grammy dele de melhor álbum do ano. Ele ganhou com o disco do Debe Ter Más Fotos. Mas, além desse álbum do ano, ele ganhou também como melhor álbum de música urbana e melhor performance de música global. Cara, sendo que foi uma conquista inédita para um álbum totalmente em espanhol. Então, você vê que esse cara é coisa certa mesmo, é estourado nas paradas aí. Tanto que ele vai se apresentar do Brasil, ó, em fevereiro mesmo, nos dias 20 e 21, lá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, certo? Mas além de cantar, obviamente, ele vai querer dar uns pitacos também na atuação em Hollywood. Ele já atuou em filmes como Trem Bala, ou Bullet Train, como vocês preferirem, Ladrões, Caught Stealing, e um dos mais famosos filmes, eu acho que todo mundo dos anos 90, assim, começo dos 2000, a geração boomer vai saber, é o Maluco do Golf 2, só que vai se lembrar do primeiro, obviamente. É, minha gente. Esse cara aí, eu espero que faça um bom show mesmo, tanto que ele vai ser o primeiro artista da América Latina que vai cantar solo, em álbum 90% em espanhol. Vai fazer história ele nesse show aí. Mas vamos passar aqui para uma outra curiosidade que tem nesse Super Bowl. A cada ano que passa, fica cada vez mais caro você anunciar um show num intervalo do Super Bowl. Tanto que esse ano, gente, só para vocês terem uma noção, tá variando o anúncio entre 8 e 10 milhões de dólares. Foi um aumento que pode chegar até 25% em relação ao ano anterior. Esse é o maior número percentual desde 2012. Mas sem perder muito mais tempo, vamos agora para a parte importante que é a prévia e o meu palpite para esse Super Bowl. Para. Antes de continuar com o vídeo, por favor, se inscreva aqui, compartilhe, deixa o like, me ajuda a poder realizar meu sonho de trabalhar com futebol americano, gente. Agradeço. Bora continuar com o vídeo aí. Vou começar aqui com essa análise que eu vou fazer, falando dos duelos chaves e o que cada time tem que fazer para ganhar esse Super Bowl, tá bom, gente? Então vamos começar aqui com os duelos chave. Começando com o Jackson Smith-Jigba contra essa secundária da equipe dos Patriots. O Jackson Smith-Jigba é o wide receiver da equipe dos Seahawks. Cara, pra quem acompanha faz tempo já até sabe, mas para quem tá vendo agora, ou esse vídeo, ou tá começando a querer se produzir no meio do futebol americano,
é o melhor wide receiver da NFL nessa temporada. Ele vem jogando muito, provavelmente vai ganhar o prêmio como o melhor jogador ofensivo do ano, que vai ser hoje. Eu tô gravando esse vídeo, agora são 8h17 da noite. Então já já ele vai ser anunciado aí. Ele é uma máquina jogando, tá fazendo toda a diferença, ajudando muito o quarterback dele, o Sam Darnold. Mas o duelo dessa secundária aí é principalmente contra o Christian Gonzalez, o cornerback da equipe dos Patriots. E olha, ele é o defensive back que, quando é alvo em coberturas em zona, foi o que menos permitiu touchdown na liga. Então, esse duelo vai ser bem interessante e é algo pra gente ficar de olho aqui. Então, se eu fosse vocês, prestavam atenção nessa parte aí do duelo. Mas o outro duelo chave é a linha ofensiva dos Patriots contra a linha defensiva dos Seahawks. Por quê? Essa linha ofensiva aí dos Patriots vem sofrendo muito em CD sacks pro time adversário. Foram 15 em 3 jogos, uma média de 5 por jogo. Bem complicado aqui, e sendo que desses sacks aí surgiram alguns turnovers por aí. Sendo 3 fumbles e 2 interceptações dessas pressões que ele sofreu. Então é algo para se prestar atenção. Sendo que a defesa dos Seahawks é uma defesa que não costuma mandar blitz. Para você que está entrando agora, o que é uma blitz? É quando você manda 5 ou mais jogadores para cima do quarterback adversário. Mas voltando, esse time é o 7º em sacks na temporada regular. Então pode dar uma azedada, sem contar que o Seahawks é o único time que tem pelo menos 5 jogadores com 12 ou mais QB hits nessa temporada de 2025. E olha, já começa por aí, o Larry Williams e o Barry Murphy. O Larry Williams tem 22 QB hits e o Barry Murphy tem 13. E esses dois fazem muita diferença nessa linha defensiva da equipe dos Seahawks, mas também tem o DeMarcus Lawrence, cara, 20 QB hits, tem o Nilson com 15 e o Derrick Hall com 13. Sem contar que o Drake May é o 8º que mais sofre com QB hits na liga. Algo aqui que vai dar bastante dor de cabeça pro nosso queridíssimo Drake May. Outra coisa, vamos falar do jogo aéreo da equipe dos Patriots contra a defesa aérea da equipe dos Seahawks, que é a famosa secundária. Olha, o Drake May é um QB que vem atacando muito em profundidade nessa temporada, onde que ele tem números incríveis. E olha, a secundária dos Seahawks, pelo menos contra a equipe dos Rams, não foi legal. Sofreu muito na última partida. Foram 7 de 11 passes para mais de 20 jardas que eles cenderam naquela partida. Algo para ficar de olho aqui. Só que mais cedo eu falei que o Christian Gonzalez era o QB e cobertores de zona foi o que menos permitiu touchdowns para a equipe adversária, certo? Tem o safety da equipe dos Seahawks. Vocês que já acompanham já devem saber, mas o Nick Mangiori, safety da equipe dos Seahawks, é o segundo dessa lista. Então é briga de cachorro grande. E aliás, o Nick Mangiori, ele está com problema no tornozelo, mas Mike McDonald falou que ele vai para o jogo, sem muitos problemas, mas é algo para a gente prestar atenção aí na partida. Vamos ver se ele vai estar confortável ou não. Outro duelo chave. Kenneth Walker contra a defesa terrestre da equipe dos Patriots. O Kenneth Walker aqui olha, fez um bom jogo contra o Seahawks no primeiro jogo dos playoffs. Aí depois, nem tão bom contra os Rams. Horrendo. Mas, uma carta coringa que pode acontecer com o Kenneth Walker é no jogo aéreo. Ele ajudou bastante o nosso querido Sam Darnold. Mas essa defesa terrestre aí da equipe dos Patriots tá muito boa. Tanto que você deu uma média de 3,3 jardas por carregada dos running backs adversários. Para quem tá
entrando agora, para você dizer que é um bom número, esse número teria que ser uma média de 4 por carregada. Qualquer coisa abaixo de 4 por carregada não é um número muito bom. Então, é outra coisa pra gente ficar de olho aqui, como que o Kenneth Walker vai se comportar contra essa boa defesa terrestre aí da equipe dos Patriots. Mas agora vamos passar aqui para a chave que vai fazer o Seahawks ganhar essa partida. O que, que eles têm que fazer? Primeiro, nos playoffs eles arrumaram os problemas que eles estavam tendo com os turnovers, o ataque principalmente, na temporada regular. Tava tendo muito problema. Nesses playoffs eles conseguiram cuidar muito bem da bola. Ainda bem, porque poderia causar um problema. Mas no Super Bowl, quem sabe o que é outro jogo, literalmente. Temporada regular é um jogo, é um tipo de jogo. Playoffs é totalmente outro. E o Super Bowl também, outra coisa que é totalmente diferente. Mas tem que continuar com o bom trabalho aqui protegendo a bola. A questão é, as pressões que o Byron Murphy e o Landon Williams forem gerar pra cima do Drake May, eles têm que gerar o sec. Eles têm que gerar esse sec aí pra conseguir causar o turnovers que tá sendo a dor de cabeça dessa equipe dos Patriots aqui. Então, não só eles, como também o DeMarcus Lawrence e o resto da equipe do Seahawks. Outra coisa, eles não mandam, como eu falei também, não manda muita blitz, então é algo que pode ter mais pessoas na cobertura e ajudar a marcação em profundidade. Outra coisa, cara, o interior da linha ofensiva dos Seahawks, o interior é formado por 3 pessoas, que são os 2 guards do center, tá, gente? Sofreu muito nesses playoffs aí, cedendo pressões. E 89% das pressões que o Sam Darnold sofreu nesses playoffs foram causadas por causa do interior da linha ofensiva. Algo para tomar cuidado. Porque o miolo da linha defensiva dos Patriots, o Christian Barmore e o Milton Williams, cara, eles são muito bons. E eles estão conseguindo pressionar o quarterback adversário. Então é algo que precisa ser trabalhado para ajudar o Sam Darnold aqui. O motivo também são os instantes dessas pressões aí, o que pode atrapalhar muito a cabeça do quarterback adversário. O que é um instante para você que é novo? É, vamos dizer que assim, tá tendo bloqueio aqui, aí um dos defensores vai para um lado e esse outro defensor aqui, ele passa por trás e tenta aproveitar um espaço que tem entre os jogadores, chamando a atenção de 2 bloqueadores. Esse é o instante aqui. Espero que vocês tenham entendido, viu? O que mais? Ah, tem que pontuar logo de cara. Tem que pontuar cedo, a equipe dos Secos. Por quê? A defesa dos Patriots está conseguindo se impor para cima dos ataques adversários logo de cara. O que tá certo que os ataques adversários que eles enfrentaram, por exemplo, eu acho que o adversário mais difícil deles, sinceramente, não foi nem os Broncos. Na minha opinião, foi os Chargers. Porque era o ataque que tava numa melhor situação mesmo, sem linha ofensiva. Mas, enfim, é a minha opinião. Eles conseguiram se impor, a defesa dos Patriots, não fizeram nada contra eles. Tá certo que pegou ataques muito inferiores que a maioria. Mas se a equipe dos Celtics conseguir pelo menos, abrir uma vantagem de 2 posses, pode colocar a equipe dos Patriots contra a parede e complicar a vida do Drake May. E aí a gente vai ter que ver do que é feito o Drake May e do que também é feito o Sam Darnold. Se vai que ele abre também essas 2 posses aí, o jogo fica duro. Mas, presta atenção. Agora vou passar aqui para os pontos chaves da equipe dos Patriots para ganhar essa partida. Como eu tinha falado já, cuidar da bola. Eles têm que cuidar da bola, porque os 3 fumbles que eles perderam, na verdade, no total foram 6 fumbles. A sorte que metade deles eles conseguiram recuperar, mas bem complicada a situação. Teve um jogo que foram 4 fumbles do Drake May. Então é isso que é pra ficar de olho.
Porém, vai enfrentar também um ataque mais forte dentre as equipes que eles enfrentaram nesses playoffs. É algo para ficar de olho, então a defesa vai ter que crescer aqui. Mas, falando de defesa, a defesa terrestre tem que tirar o elemento do play action da equipe do Celtics. O que é o play action? Play action é quando você finge que vai entregar a bola para uma corrida, mas o quarterback fica com a bola e faz o passe, certo? Tanto que a equipe do Celtics é o terceiro em conquista de jardas nesse quesito do play action, então é algo para ficar de olho. Mas uma coisa que tem que encaixar também é a bola em profundidade, principalmente o Keshawn Boutte, que é o principal alvo em profundidade do Drake May, mas também ficar de olho o Stephon Diggs aí, que é importantíssimo nas terceiras descidas, está ajudando bastante o Drake May nisso. Além também dos seus tight ends, o Hunter Henry e o Austin Hooper, no meio do campo aí, então a defesa do Seahawks vai ter que prestar atenção. Eu acho que o principal de tudo aqui, não deixar a equipe do Seahawks chegar em situação de red zone. A defesa vai ter que parar antes da situação de red zone. Mais uma vez, para quem está começando agora, red zone são as 20 últimas jardas do campo adversário, certo? A defesa dos Patriots aqui é a terceira pior nessa situação, excedendo o touchdown em 67,5% das vezes. E nesses playoffs aí, a equipe do Seahawks tá on fire nessa hora, tá? Eles estão com 72% de aproveitamento nesses playoffs. A coisa vai ficar complicada se deixar chegar em red zone aqui. Mas, dito tudo isso, falando essas chaves, tudo, eu acredito, cara, deixa eu até olhar também o relatório, porque eu acho que de relatório mesmo, era só mais o Nick Maniori que tava com problema, mas... Ah, o Robert Spillane, o linebacker da equipe dos Patriots, ele não treinou, mas provavelmente também deve ir para jogo. Vamos ficar de olho também nessa situação, mas a principal mesmo, e tem que ver como tá a questão do Blick lá do Sendarn, o quarterback da equipe dos Celtics. Mas dito tudo isso, cara, eu vou de Celtics. Eu vou de Celtics, eu vou dar esse voto de confiança aí pro Sendarn. E eu acho que é uma equipe mais completa e mais balanceada nessas questões. Mas os dois times podem ganhar isso aqui. Não vai ter surpresa nenhuma nesse Super Bowl aqui, cara. Aqui, qualquer um dos dois que sair vencedor, eu só espero que seja um jogo equilibrado, porque o do ano passado não foi dos mais equilibrados. E eu espero que o show também seja bacana aí, que todo mundo possa curtir. Tá bom, gente? Mas, cara, tô gravando esse vídeo aqui, porque eu quero realmente trabalhar com isso. Eu edito, tenho que faço o roteiro, tô fazendo tudo. É uma coisa que eu tô dando meu sangue pra fazer isso dar certo. Então, eu espero muito que vocês que estejam vendo o vídeo, estejam vendo até o final. Por favor, me dê esse apoio, que é uma das coisas que eu mais quero nesse mundo, é trabalhar com futebol americano, porque é meu sonho. Simples assim, é o meu sonho. Cara, desde que foi me apresentado o futebol americano, é um negócio forte, assim, esse sentimento. E, cara, esse esporte é apaixonante. Então, se você é a primeira vez que tá vendo esse jogo, cara, dá uma chance pro futebol americano. Tenho certeza que você vai adorar. Porque é um tesão ver esse jogo, cara. É um tesão mesmo. Mas é isso, gente. Agradecer a vocês por mais um vídeo. Voltamos na segunda com o desabafo do Super Bowl. E eu aguardo vocês, tá? Um beijo, abraço e até mais.